Primeiro, né, Murilo, quero te agradecer por você estar aqui hoje conversando comigo. Tô bem animada. Eu já te conhecia pelos seus trabalhos, né? Mas aí quando eu parei para olhar mesmo tudo que você já tinha feito, eu falei, gente, é muita coisa. É muita coisa. Isso é muito legal. Tô animada. É muita coisa de grãozinho em grãozinho, né? Sim, Ultimamente, quando eu tenho dado release para as pessoas, eu tenho visto assim, que eu acho que nem eu tinha dimensão da quantidade de projetos, né? sim. Que é muito isso, né? De grãozinho em grãozinho, quando a gente vai ver, já tem. O currículo já tá cheio. Sim, sim. Mas eu queria começar falando de Dom, que acho que tá bombando muito, todo mundo só fala sobre isso, mesmo antes da nova temporada, todo mundo já estava muito animado. Eu queria que você me contasse um pouco de como que foi o processo seletivo, não, o processo para viver mesmo o personagem, o Colibri. Eu acho que esse processo de encontro com o Colibri, acho que meio que sinca com o processo de entrada na série mesmo. Uhum. Assim, eu entrei na série de uma forma muito aleatória, eu acho. Eu tinha ido passar um tempo em Salvador por conta da segunda onda da pandemia, né? E aí a Cibele, que é a produtora de elenco, me contactou para fazer teste com um personagem que ia aparecer ali naquela prisão, no meio da segunda temporada. E ele apareceria e morreria. Era um personagem, portanto, um pouco menor, se é que eu posso dizer assim. E eu fiz esse teste assim com um afinco enorme, porque eu já tinha visto a primeira temporada, então eu nem imaginava poder fazer teste para essa série. Né? Hum, E foi no mesmo mês, né, que eu fiz o teste, foi quando lançou a primeira temporada do Prime Video. E eu perdi esse personagem, não passei desse teste. Mas é, acho que aí foi o pulo do gato. Porque se eu passasse 5, 6 meses depois, eu não teria tido a oportunidade de fazer os testes com o Colibri. E ela uhum. me ligou e disse assim, cara, então, tem outro teste do Dom aqui. Eu falei, mas já não acabou de gravar? Não, estamos terminando. E o personagem é o vilão da terceira temporada. Ele vai entrar aqui no último capítulo da segunda para dar meio que um cheirinho, né, que vai acontecer. E aí eu falei, tá, eu vou fazer. Só que é isso, eu sou baiano, né? O personagem é um chefe de morro, da Rocinha, nos anos 2000. A gente tinha acabado de perder nos testes com um filme da Ana Melaert, se não me engano. Eu falei, cara, será que eu vou passar para isso aqui? Será que eu tenho a ver com isso aqui, o diálogo, isso aqui? Eu fiz uma etapa, fiz duas, fiz três, e aí acabou rolando. A preparação inicialmente foi online, porque em 2021 ainda tinha aquele resquício da pandemia, né? Uhum. E aí eu meio que construí o Colibri com a Maria Silvia, que é a preparadora de elenco, meio que primeiro pela psique dele, né, pelo comportamento, né, pela história, pelo contexto. E eu te confesso que eu só fui entender aquele corpo mesmo no dia que eu conheci o Breno Silveira, o Gabriel Leone, no set, assim, no final daquele ano, dezembro de 2021. Nossa, é muito doido, né? Como as coisas elas acontecem sempre por um motivo, né? Porque você podia ter feito o papel lá atrás e você não ia ser, sei lá, o destaque da terceira temporada agora, né? Sim, exato, exato. As coisas, e naquele momento, esse 2021 foi um ano que eu passei por grande dificuldade financeira, assim, como muitos artistas durante a pandemia. E eu voltei para Salvador pela primeira vez e tal. Então, assim, meu desejo era ter passado, Uhum. né? Mas o universo sabe de todas as coisas e foi um encontro belíssimo ter podido só entrar depois. Assim. Aham. E como que tá a preparação, assim, pra essa terceira temporada? Vocês já estão gravando? Já tem alguma coisa assim ou ainda não? Acabou mês passado. A Já? preparação a preparação foi em novembro e dezembro de 2022 e as gravações foram entre janeiro e março. Caramba, A mas gente a gente acompanha a segunda agora, né? E aí eu achei que a terceira não tava adiantada assim. não, a gente acabou de filmar a terceira temporada um dia antes de estrear no Prime Video a segunda, Caramba! na semana de 17 de março. Foi muito louco porque eu só vi o personagem ali, né, dentro do contexto de todos os episódios, depois de já ter feito a terceira temporada. Meu Deus, que loucura! É, mas
Claro, a preparação foi presencial, né? Com a Poliana Lesca, que foi meu par romântico, par quase romântico, ali na série, com o Gabriel, com os outros atores, né? O Donato Augusto, Renato Oliveira. Foi muito incrível, assim, poder passar mais tempo com eles, né? E entender o sentimento da série, a energia da série, a temperatura da série. E participar de um processo também de gravação do início ao fim foi incrível. E aí sim eu pude robustecer o personagem, né? Entender as camadas dele, a subjetividade dele. Foi bem interessante, assim. E eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei nem se você pode responder, mas se tiver eu vou dar meio ciência direta. Se tiver uma quarta temporada, você vai estar, o Colibri vai estar vivo nela? Não vai? Eu acho que não vai haver uma quarta temporada, porque, de fato, o ciclo do Peridon se finda, né? Se demonstra ali no final da primeira, depois no final da segunda. Então, acho que a história dele vai se fechar ali mesmo. Mas eu acho que tudo pode acontecer diante das coisas que eu tenho lido, inclusive do pessoal da conspiração da Amazon, de universos serem abertos dentro do universo Dom ali, sabe? Que legal. Eu acho que essa possibilidade, por muito que se fala, que se ouve, que se lê, ela não é descartada. Mas eu acho que a história do Pedro Dom mesmo, tudo se fecha ali na terceira. Faz total sentido, mas ia ser tudo se tivesse algumas séries paralelas, assim, ia ser muito legal. O pessoal brinca, tipo, Better Call Colibri. Eu amo. Por causa do Breaking Bad, né? Better Call Saul. Enfim. Ia ser tudo. Não tenha dúvida, você vai ver. O personagem, ele é muito... Ele tem uma mistura de desequilíbrio astral com algo soturno. Ele tem um carisma dele. Eu nunca imaginei que ser um chefe de morro pudesse ser tão divertido. E ao mesmo tempo, mal. Sim. E você sente que foi muito desafiador, assim? Porque é um papel que tem características muito específicas e ao mesmo tempo tem um destaque muito grande, né? Porque é um vilão. Eu acho que já começa por ser um vilão para Gabriel Leone. Sim. E, na minha opinião, é o ator da minha geração mais completo, né, no Brasil hoje, né? É um cara extremamente versátil, extremamente potente, visceral, elegantemente sutil em tudo que faz, né? Então, assim, ele já coloca o nível da energia aqui. Então, você entrar de fato para antagonizar, se existe esse verbo, com uma figura como ele, já é um grande desafio, né, em termos de energia. E o desafio pessoal talvez foi compreender como é que é essa heteronormatividade carioca, periférica, esse corpo que não é um corpo que eu tenho, sabe? Do meu jeito, assim, eu sempre de perna cruzada, falo com as mãos, né? Então, como é que é ser aquele cara soturno, sério, poucas ideias e ao mesmo tempo solar, e trazer a questão da cultura da favela ali naquele corpo. E eu acho que foi um processo de bastante observação. Assim. Eu já trabalhei no Nós do Morro, então convivi, né, entendi um pouco da cultura da favela nos 2 anos que eu trabalhei lá. Eu fazia parte de uma ONG no Lixão de Jardim Gramacho. Então, de alguma forma, tudo isso, os últimos anos me aproximaram dessas idiosincrasias do Rio e que me ajudaram a ver esses corpos, esses jeitos, esses sotaques, né, tipo, e a compor esse personagem de uma forma que o máximo de crível possível, né, só vocês podem dizer. E tem algumas, é que eu não sei se você pode contar, né? Porque não estreou ainda, então tem toda essa questão. Mas tem alguma cena que pra você, você fala assim, meu Deus, não, assim, cheguei num nível da minha carreira que foi difícil pra fazer essa cena e conseguir. Tem alguma coisa assim?
Eu acho que eu acho que eu posso falar, porque já tem um trailer da terceira temporada que tá ali no Instagram da Conspira e do Prime, então acho que vocês todos podem ver esse trailer. Tem um baile funk do Colibri. Aham. E aí, pra mim, essa foi a grande cena, assim, que eu pensei, como é que eu posso falar sobre isso sem dar spoiler? Ela entender o lado solar desse personagem que é um escroto. Com um show dele, né? Com plateia, com tudo, assim. Acho que é só o que eu posso dizer. É dominar esse dialético, né? Essas contradições desse personagem, né? No ambiente que é dele, de ser poderoso, mas ao mesmo tempo ser alegre, ser soturno, mas ser solar. Eu acho que ali eu fiquei com um pouquinho de medo. Quando eu subi no palco, assim, eu falei, caramba, olha esse mundo de gente. É verdade, é verdade. Porque, na verdade, é uma coisa muito complexa, né? Se a gente for pensar, a gente tem muito, sei lá, pra mim, a imagem que eu tenho dele é ele em uma caixinha, assim, de poderoso, de mal, enfim. Só que, ao mesmo tempo, quando ele tá no ambiente dele, ele é o protagonista de um jeito diferente. Então, Isso. deve ser meio complexo até. Agora eu parei pra pensar que eu não tinha pensado nisso. Isso, como é que eu penso a simpatia desse cara, o carisma desse cara, né? O sol desse cara, a potência desse cara. Ele ser rei mesmo, né? O Breno falava muito assim, de não esquecer que ele é rei, né? E muito da preparação e da maioria das cenas eram num outro mood. Então, para mim, por isso que essa cena, para mim, acho que foi a mais difícil, assim. Legal, nossa. Muito legal. Tô bem animada pra ver, porque eu tô acompanhando, mas o que a gente teve dele na segunda é muito pouco, né? Então, É pequenucho. não dá nem pra contar tanto assim. Não é, então, por isso que eu digo que tudo que eu possa vir a falar é um spoiler, mas como essa, de fato, a cena mais complexa foi essa que tá no trailer da terceira temporada. Um cheiro dela, né? Você vê o Dom lá entrando com o Quinado no baile funk e tal, mas aí tem todo um contexto daquela cena que durou 2 noturnas inteiras, parece. Caramba, muito tempo, né? Demandando muito carisma, como diz em Salvador. Nossa, e você tem bastante sotaque, né? Acho que isso por si só também já deve ter sido um trabalho difícil para interpretar ele, né? Sim, e não. Sim, porque de fato eu não queria que a baianidade, né, chegasse na frente, ou que as pessoas identificassem logo o Murilo, tipo, é o jeitinho do Murilo falar ali, né? Mas tinha uma liberdade, porque a Rocinha é uma das favelas do Rio de Janeiro mais mistas, assim, no sentido de migração nordestina, né? Tem um contingente de cearenses, de paraibanos, de pernambucanos muito grande, né? Então, esse personagem ele poderia ter esse sotaque. Isso não foi uma preocupação para a produção. Que legal. Sabe? Só que eu tentei, e aí também é só com vocês, eu tentei deixar ali, sem marcar muito um território, né? De onde vem esse cara. Ele pode ser um filho de cearenses, né? De paraibanos, enfim. Tá ali naquele contexto. Eu amo. Eu só vou poder responder isso depois da terceira temporada, então não vou nem palpitar. Fevereiro de 2024. E por falar nesses lançamentos, né, que estão por vir, eu também queria falar de Vidas Bandidas, que vocês pararam de gravar agora há pouquinho, e você também faz parte do elenco, né? Eu queria que você contasse como que foi fazer parte desse projeto, se tem alguma coisa que você pode adiantar. Foi incrível. Eu entrei nesse projeto do nada, do nadão. Assim, eu fui contratado para fazer réplicas, né? A Vanessa Veiga me chamou para fazer réplica dos testes para atores. Então eu fiz teste para basicamente todos os atores, né, da série. E aí o diretor falou assim, não, vamos chamar esse cara para esse personagem aqui. E aí foi assim que eu entrei, entendeu? Eu não sabia inicialmente que eu ia fazer parte do elenco da série. É uma série que fala sobre vingança, é uma série policial, né? Um drama,
policial, assim, em que a partir de um dado acontecimento, né, uma personagem, é muito difícil falar sem dar spoilers, uma personagem se sente injustiçada e busca se vingar de outros dois personagens, e aí começa todo esse conflito, e o meu personagem entra dessa vingança para executar essa vingança. Eu faço um primo, sobrinho do Otávio Miller. Né? E aí no teste você nem imaginava que ia cair nesse, né? Não, na verdade, assim, foi muito curioso, não sei se eu posso falar sobre isso aqui, mas eu, quando fiz as réplicas, eu fui chamado depois para fazer teste para um dos protagonistas. Uhum. E aí eu fui até uma etapa final, mas aí não rolou, me acharam muito jovem, não sei direito. E aí depois falaram assim, não, mas ele pode fazer isso aqui. E aí, tipo, eu comecei a rodar antes de terminar a 3ª temporada do Dom. Por isso que eu tava loiro nas duas. Caramba! Nossa, que loucura, né? Então deve ter sido mega corrida. E as duas gravaram no Rio? Foi, né? As duas gravaram aqui no Rio. Mas foi conciliável porque o Dom já tava acabando, assim. Faltava uma diária e aqueles promodei, né? Fotos, essas coisas pra próxima temporada, assim. Então foi suave. Caramba! Mas acho que, não sei, né? Mas seus personagens, então, de Dom e de Vidas Bandidas também, então, não são tão diferentes assim. Acho que são. O Hudson, que é o de Vidas Bandidas, é um cara mais folgado, mais oportunista, assim, sabe? Ele não é um chefe, um cara poderoso e seguro, sabe? Porque, sim, há a vilania dos dois no sentido desse universo da violência, do universo da rua, né? Mas o Hudson é um mecânico, né? Oportunista lá no Vidas Bandidas. E o Colibri é um chefe da boca de fumo mais lucrativa em 2005, que é a Rocinha, né? Então o Colibri é um empresário, diria assim. Sim, não difícil, né? Em outros termos, né? Então, tipo, eu acho que tem esse universo, né, do crime em ambas as séries, mas eu acho que até o tom das séries é diferente e por consequência, o tom dos personagens também. Sim, eu tinha visto de Vidas Bandidas, o tom da série parecia bem diferente de Dom mesmo. Que ia para um outro caminho, assim, mais leve mesmo, eu acho. Eu acho que ele é um pouco mais rápido também no sentido de ação, né? Não sei se estou falando bobagem. É porque o Dom vai para o rolê do drama, para além da ação, tem essa questão da adicção, da relação afetiva com o pai, né? Que dá um outro ritmo à série. Sim, é verdade. Além dessas duas séries, tem outros 2 filmes que eu vi que vão sair esse ano. Eu tô errada? Que eu saiba, calma. Tem a Vilã das 9. Isso. Que é o filme do Theo Popovic, protagonizado pela Karine Telles. Isso. Em que eu faço um autor de novelas junto com o Antônio Pitanga e formando um trio com a Alice Wegman. É uma comédia, assim, bem gostosa. Outro ritmo das séries que você vem fazendo. Total, e delicioso, porque ele é um personagem workaholic, sabe? Tipo, meio nerdzão, assim, sabe? Então, era leve e era uma outra agitação, assim. É um personagem agitado também, mas muito observador, e outro ritmo, né? E o outro filme, na verdade, é um processo pessoal, né? Um trabalho do meu sócio, amigo, Marcos Curvelo, que chama Isso Aqui Não é uma Festa, que é o que a gente está fazendo ainda. Então, infelizmente, ele não sai esse ano. Né, porque ele está em processo. Como é um filme independente, a gente demanda de recursos, né? Então a gente já iniciou, a gente já deu partida, mas a gente ainda não finalizou. Que é um filme sobre a desconstrução de símbolos nacionais em meio à corrida presidencial de 2022, né? Super recente.
super recente. E o filme atravessa essa... pegando o antes, o durante, agora falta o depois, né? Da corrida presidencial. Que é nosso primeiro longa junto e é meu primeiro longa como autor também, né? A direção é dele e a gente vem numa crescente de projetos que começou com um curta chamado Destruição do Planeta Live, outro chamado Qual é a Grandeza, e o último que foi o Garotos Ingleses, que foi o que a gente circulou em alguns lugares e tal. E é isso, assim, um pouco do nosso olhar sobre a política, sobre o racismo estrutural, sobre tudo que está acontecendo nesse fervor de Brasil nesse momento. E aí esse que você tá como autor, ele vai ser mais em um ar mais documental? Não, mais ou menos, na verdade. Ele é um doc-ficção, assim, o meu personagem, ele é um personagem fictício, que não sabe mais quem ele é e quer ressignificar a própria vida, né? Enquanto o personagem do Marcos também passa por isso, e por isso ele propõe um concurso, né? E aí tudo gira em torno desse concurso, mas existem personagens reais e opiniões reais e o movimento político real dentro do filme. Então é meio que é um híbrido, né? É um doc-ficção. É a gente inserido Um contexto real. São personagens fictícios inseridos em um contexto real. Olha, eu vou te falar que esse é o tipo de projeto que eu gosto muito e que eu fiquei muito animada para assistir. Quem era que eu fosse investidora, né, para falar, olha, faça esse filme virar realidade. Mas então, eu acho que o Garotos Ingleses é um curta que não sei se já está disponível, mas eu posso disponibilizar para vocês. Queria que a gente discute privilégios, né, de ingleses na sociedade soteropolitana. Existe um cemitério em Salvador em que só se pode ser enterrado pessoas inglesas. E a gente descobre que a gente tem uma porcentagem mínima e diz assim, eu quero ser enterrado aí. E é nesse rolê doc-ficção também. Então, acho que aqui tem 15 minutos. É muita ironia, obviamente, né? Mas foi uma forma da gente discutir o colonialismo, o peso do colonialismo numa cidade como Salvador, e o racismo, e, enfim, questões de privilégios estruturais, sem dar nome a eles, né? Acho que você vai gostar. Com certeza. Eu ia até perguntar, porque eu vi que eu sei, né, que ele rodou ano passado, mas eu não encontrei ele disponível. Aí eu queria até saber se ele vai ser disponibilizado de alguma forma para o público, se tem alguma previsão. É porque a gente ainda está correndo festivais com eles. Então a gente não tem como disponibilizá-lo ainda. Embora alguns festivais tenham esse modelo híbrido de exibição, né? Em que você consegue ver online e presencialmente. Mas eu acredito que para contigo eu posso mandar um link por senha e isso não faz mal. Por favor. Até porque eu no processo que como autor você tem autonomia, né? Nós atores normalmente a gente que atua, a gente fica alijado do processo de distribuição ou de onde o filme é exibido. Né? A gente não tem nenhum controle. Mas quando você é autor dos seus projetos, essa autoridade você tem. E era até uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Porque, me corrija se eu estiver errada, mas eu vi que você é formado em Direito. E aí, você agora não, né? Porque sua carreira no meio artístico já acontece há bastante tempo. Mas você atua no meio artístico como ator, como autor dos projetos também, e em várias vertentes da arte. Eu fiquei pensando, gente, que loucura! Como assim você se formou em Direito e em que momento você percebeu que, tipo, não, talvez aquilo não te completasse tanto assim? Como que foi tudo isso? Isso, acho que desde molequinho eu queria ser advogado, eu queria ser juiz, na verdade. Fofo. E aí, com uns 11, 12 anos. Só que aí, quando eu cheguei no ensino médio, entrei na faculdade de Direito, eu entendi que eu tinha um lado, né? Aquele descobre que é militante desde cedo. E aí eu entendi que, cara, eu não posso ser juiz se eu tenho um lado, né? Me falta imparcialidade, me falta neutralidade. Eu não quero fazer a justiça, eu quero contribuir
com a promoção da justiça. Uhum. E, às vezes, isso está do lado de algumas pessoas. E eu pensei muito na defensoria pública, nessas questões de direitos humanos. E aí, no meio disso, eu comecei a trabalhar no escritório criminal, como estagiário. Só que aí já vinha uma pressão energética ali em penitenciária, que eu estava achando demais para mim. E aí meu avô, que cantava ópera na época, meu avô que já faleceu, ele falou assim para mim, cara, por que você não faz teatro, né? Eu já pensei nisso, porque poderia desenvolver oratória, minha timidez, porque eu sempre fui um moleque eu sempre fui muito reservado quando criança, assim, quieto. Fui melhorando adultecendo. Uhum. E aí, o meu avô falou, lá no TCA, que é o Teatro Castro, que é tipo o Municipal de Salvador, assim, tem um curso de teatro que você não busca. Então eu comecei a fazer teatro. Mas eu comecei a fazer teatro despretensiosamente, assim, como quem vai à natação 2 vezes por semana. Entendeu? Tipo, eu não achei que... Isso me durou meses. Eu me apresentei pela primeira vez em janeiro de 2013. Já estava no 8º período de Direito. Caramba! E eu só entendi que aquilo ali poderia ser uma profissão durante o meu TCC, no último ano, 2014. Que eu fui convidado para fazer um filme do Marcos, que é o meu sócio hoje, né, lá em Salvador, e eu falei assim, cara, pode-se ganhar dinheiro com isso, capricorniano, né? Pode-se ganhar dinheiro com isso, e é divertido fazer isso. Aí que foi que eu comecei a olhar para o rolê como arte e busquei fazer cursos aqui no Rio de Janeiro. E aí eu tenho uma tia que mora aqui e ela falou, vem tentar a vida aqui e tal. Aí eu vim e aí tudo mudou. E aí eu fui cada vez mais deixando a advocacia. Trabalhei por muito tempo com advocacia, trabalhei mais de 5 anos numa ONG, mas aí nos últimos anos esses trabalhos foram se arrefecendo em função de estar conseguindo me manter de alguma forma no mercado audiovisual, né? Sim. E é muito doido isso, né? Porque de um jeito ou de outro, a arte também cumpre esse papel, né? Que você sentia lá atrás até de se expressar, de escolher um lado e de lutar em direção ao que você acredita. Então a arte cumpre muito esse papel. E você, por exemplo, como autor também, consegue dar espaço para projetos que tratem de assuntos que você queria tratar e que talvez, como, por exemplo, juiz, você não ia conseguir. Sim, exatamente, porque como artista e, sobretudo, como autor de determinados projetos, você escolhe sobre o que você quer falar e a forma como você quer falar e como você quer atravessar. Então você tem um poder de encabeçar o seu rolê, o seu discurso, sabe? Sim. E isso nenhum juiz pode fazer, porque o juiz, ele tá ali para ser acionado pelo Estado quando um caso já vem para ele, sabe? Então, assim, um juiz, ele, com todo respeito aos magistrados incríveis com que eu trabalhei, inclusive eu trabalhei 2 anos numa vara da Justiça Federal, na vara de execução fiscal, muito respeito pelos juízes, mas o juiz, talvez, ele lide com o que já está feito. E a resolução de um caso, de algo, de algum problema, solucioná-lo. E com a arte e com as questões de direitos humanos, a gente pode promover igualdade e emancipação de horizonte. Isso o direito não faz enquanto ação, eu acho. O direito tenta corrigir, ao meu ver, as falhas, os déficits sociais, né? A lei está ali para isso. Mas a arte não, a gente pode atravessar o outro e fazer com que ele olhe para determinada coisa de uma forma que talvez, sem aquilo, sem atravessar o peito, o coração, a alma, ela não faria ou não pensaria. Então, acho que a arte tem esse poder, né? Sim. Nossa, com certeza. Eu, sei lá, eu sou jornalista, né? Mas com um pezão, toda hora eu fico com um pezinho ali querendo ir para ciências sociais e alguma coisa assim. E também eu tive, antes de eu fazer jornalismo, eu tinha muito uma questão de, por exemplo, de querer expor muito e sempre tomar um lado. E eu pensava muito em jornalismo, tipo, cara, mas todo mundo na faculdade fala que a gente tem que ser imparcial e tudo mais. Sim. Mas tem como fazer as coisas de outra forma, né? A gente pode falar o que a gente pensa, apoiar um lado sem
de outro jeito, sendo jornalista também. Então eu também tive um Sim, período assim para pensar em cima disso. Porque quando a gente tem um lado que a gente acredita, é muito difícil ser imparcial, né? É, você muito, muito. falando dos seus projetos também deve dar vontade de gritar alguma coisa e não poder, por exemplo, é muito difícil. Sim, porque a gente está carregado de subjetividade de querer, né? E a gente quer de alguma forma. A gente não veio aqui para passar férias, eu acho, Sim, né? com certeza. Então eu acho que a gente, ainda mais a gente que trabalha com comunicação, né? Sim. Então acho que o que nos move é isso, é atravessar pessoas, é olhar para questões que não estão certas e falar sobre isso, ainda que falar ludicamente, com humor, né, dentro do jornalismo, dentro de programas de televisão ou na arte estrito sensu, né, no teatro, no cinema. A gente precisa comunicar, né, o outro e ter retorno disso também, né? Com certeza. Mas aí, só pra gente encerrar, eu queria que você me contasse quais as novidades para esse ano, pro futuro também, fizesse um resumão, assim. Cara, então, a novidade para esse ano, eu vou fazer uma série, eu ainda não posso falar sobre, e aí eu não posso mesmo, infelizmente. É muito cafona isso, né, você não pode falar sobre, tipo um segredinho, né? Mas não é, porque às vezes a gente assina termo de não sei o que lá, não sei se você sabe como é que é. Mas tá fechado, uma série bem interessante, com um elenco bem interessante. A dica é que tem gente de Vidas Bandidas nesse elenco, então vamos nos repetir de novo. Um pouquinho. E eu estou muito contente com isso. Vai ser um trabalho bem incrível. Isso aqui não é uma festa, eu acho que tem sido o meu maior desejo, concluir esse projeto e botar ele na roda, sabe? Acho que essas são as minhas projeções de daqui até dezembro. E aí, mesmo você não podendo contar agora esse spoiler e esse outro projeto não ter, de fato, se concretizado 100%, a gente deixa assim o convite meio em aberto para quando as novidades vierem a gente conversar de novo. Então, quando for, por favor, a gente continua conversando. E eu acho que vai lançar tudo de uma vez, porque eu também tenho 2 séries de Cine Brasil TV que eu protagonizei há 4 anos atrás, que ainda não foram lançadas. Então acho que a gente vai ter mais assunto ainda para falar. Maravilhoso, então. Ai, obrigada, Murilo. Quero te agradecer de verdade. Foi muito gostoso o nosso papo. É a Chazão, querida. Muito obrigado a você, a contigo, a todo mundo aí que achou interessante essa parceria comigo. Muito feliz.